Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que tem a ver com a vida de todo mundo. Nós queremos falar sobre o Lula livre. Vocês já devem ter escutado falar alguma coisa sobre isso. Então nós vamos contar uma historinha para vocês, tá certo? Então, não é a primeira vez que um presidente e que o próprio Lula é acusado de se beneficiar ou de ter patrimônio sem ter. Em 82, o Lula foi acusado de ter uma casa no Guarujá, quando ele era uma grande liderança sindical. E até hoje nunca foi provado que o Lula tem essa casa e que ele era dono de qualquer patrimônio do Guarujá, que todo mundo sabe que o Guarujá é um lugar de gente. O telefone tocou, vou atender. Um bom tempo depois, o Lula se tornou presidente do Brasil e vocês sabem disso. E foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Não precisa desenhar para ninguém entender isso. Basta só a gente olhar os institutos federais, basta olhar o que foi o ProUni, basta olhar o que foram as universidades federais, Minha Casa Minha Vida, para a agricultura familiar, para as mulheres, o ProJovem. Bom, é só você botar, se quiser, lá naquele negocinho que pesquisa e vai lá, projetos do governo Lula, que vocês vão ver muita coisa que aconteceu. Depois de um bom tempo, quando a gente estava vendo as coisas mudarem um pouquinho, ou seja, filho de trabalhador, poder ser doutor, poder estudar medicina, os negros entrarem na universidade pelas cotas, ter acesso à universidade, ter acesso à escola pública gratuita e de qualidade e muitas outras coisas, a pobre andar de avião, a empregada doméstica comer no mesmo canto da patroa, usar o mesmo perfume, todas aquelas coisas que a gente já viu mudando no Brasil, a turma que não gosta, que todo mundo tem o mesmo direito, começou a se incomodar com isso. Então as coisas começaram a mudar e começaram a orquestrar um grande plano de mudança. Isso começou nas eleições de 2014, quando na verdade a direita não aceitou que a Dilma tenha vencido do Aécio. Vocês lembram disso, não lembram? Então, 2014, quando a Dilma ganhou do Aécio por uma diferença mínima de voto, eles pediram recontagem dos votos e aí começaram a só mandar pauta-bomba para o Congresso. E aí, na verdade, a Dilma nunca conseguiu governar como ela queria no segundo mandato dela. Já em 2016, começaram a organizar uma ideia e a abriu um processo contra a Dilma em 2016, dizendo que a Dilma tinha cometido um crime de responsabilidade. Isso significa alguém que fez alguma coisa errada quando é o presidente, o governador, o prefeito, mas no caso da Dilma é exatamente presidenta, dizendo que ela cometeu alguma coisa errada quando presidenta. Mas na verdade, até hoje, isso nunca foi provado. Isso aí foi o que a gente denominou de golpe, porque na verdade a Dilma não cometeu nenhum crime. É tão provável que hoje não existe nenhum processo aberto contra a Dilma, porque na verdade ela não cometeu nenhum crime e nenhum erro. Em relação ao Lula, quando o Lula começou a dizer que ia ser candidato, quando houve o golpe, porque o Lula, como nenhum de nós não ficamos quietos com o golpe, a gente se revoltou e o Lula falou, eu agora vou ser candidato. O que a outra turma disse? Nós vamos processar o Lula. Então, gente, se a gente raciocinar um pouquinho, nós vamos ver que as coisas elas vão se repetindo a partir do desejo de quem manda. E hoje quem manda no Brasil é o judiciário e o legislativo, ou seja, os deputados federais. Então, eles começaram a justiça e um juiz lá de primeira instância. A primeira instância é onde você faz a denúncia. E aí, um juiz de primeira instância resolveu condenar o Lula. E aí, disse que o Lula tenha um apartamento triplex. Até hoje, não encontraram sequer uma provinha. Uma provinha. Todos os advogados dizem que para comprovar de que um imóvel é seu, você tem que primeiro ter um registro em algum cartório. Aí o juiz de primeira instância fez uma varredura, não achou nenhum registro do nome do Lula, nem da dona Marisa, nem dos seus filhos, nem dos seus parentes, nem dos seus amigos, nem aderente, nem parente, então não há nenhuma prova que diga ou que se aproxime de que o Lula é dono desse apartamento. Porém, esse juiz de primeira instância que quer ser o bambambam, o Clark Kent, todo bonitão, condenou o Lula e foi para a segunda instância. Em segunda instância, nenhuma prova continuou sem ser encontrada em relação ao caso do Lula. Mas os procuradores, todos, votaram pela condenação do Lula. O mais interessante é que parecia que tudo era combinadinho. Cada procurador pegou um pedacinho de cada processo e foi abordando o processo a partir do seu pedacinho definido. Não é estranho? Nesse sentido, a Constituição Brasileira de 1988 diz que qualquer pessoa só pode ser condenada
quando não existir mais nenhum recurso que ela possa apelar para provar sua inocência. Nesse caso, estão querendo prender o Lula em segunda instância e ainda falta a terceira instância da justiça, que é o que a gente chama de STF. Estão querendo prender o Lula não é porque ele tem um apartamento ou porque ele cometeu qualquer outro crime. Estão querendo prender o Lula porque, sem dúvida, se ele voltar a ser presidente, ele vai desfazer tudo que o golpe tirou de nós. O povo que se incomoda com negro ter direito, com filho de pobre na universidade, não quer isso de volta. Nós queremos Lula livre porque nós queremos votar em Lula para presidente da República. Você, juventude, que não aceita esse tipo de afronta à nossa democracia, à nossa Constituição, junto conosco fazer essa campanha Lula livre, porque a gente quer que Lula seja presidente do Brasil e que o Brasil possa ter todas as possibilidades que a nossa juventude mereça ter. Escola, universidade, emprego e sonhar com o futuro. Vamos fazer essa campanha, vamos seguir em frente que a nossa esperança só cresce. Um beijo, a gente se encontra.